Quem assaltou bancos e matou pessoas é o quê, ministro? Perguntou o senador Magno Malta na Comissão de Transparência. Confira na íntegra. Gente, só para contraditar aqui o meu... E só dizer que já tivemos no mesmo plano, porque eu me lembro em 2010, nós tivemos os mesmos palanques em 2010. Exatamente, tudo que eu acredito eu faço bem feito, né? E quando eu desacredito, né? E até porque é essa autoridade que eu tenho por conhecer. Mas eu quero dizer, parabenizar a Vossa Excelência pela mudança na proposta e que o Jair Bolsonaro sancionou. Imagine, se ele tivesse pensando em dar um golpe, ele jamais teria sancionado o que Vossa Excelência escreveu. Ele teria vetado e colocado a base para derrubar. Mas ele não tinha intenção de dar golpe nenhum. São palavras assim, de um ajudante de ordem dele. Não, veja. Não, deixa eu falar uma coisa para Vossa Excelência, estou respondendo. Coronel Cid. Sim. O que Cid falou, Gilmar Mendes disse que qualquer delação e qualquer prisão acima de 81 dias, bom, está na lei, é tortura. As delações de Cid são mais de 7 delações, não é nenhuma. Então, o próprio denunciante, que é Alexandre de Moraes, aliás, esse cidadão, eu tenho muita dó dele, porque ele é sofrido, já tentaram matar ele muitas vezes, enforcado, depois com punhal. Essa vítima, Alexandre de Moraes, que seria morto nesse suposto golpe, ele está em tudo. Então, ele mesmo, vitimado, ele inquire o Cid. Eu nunca vi isso na minha vida. Vossa Excelência conhece a lei, a Constituição e todos os códigos. Foi ele o homem que inquiriu o Cid. Foi ele o homem que impôs a tortura sobre o Cid. Isso está gravado, é vídeo, isso não é mentira. E ele diz, olha, se você não disser, eu vou prender você de novo, vou prender seu pai, vou prender sua mulher e sua filha. Isso é tortura. Isso é tortura. Então, o que aconteceu? Vossa Excelência já estava no plenário em 2014, quando o MST invadiu ali a entrada do Supremo, quando invadiram a Câmara, botaram fogo na esplanada dos ministérios. Aquilo ali foi um ato de uma mobilização tão somente pacífica. Botaram fogo na esplanada dos ministérios, botaram fogo na estátua de Borba Gato. Então isso tudo foi ato democrático. Nada disso foi ato de agressão ao Estado democrático e de direito. Nada disso foi. Por isso que eu disse no começo, Vossa Excelência fala, porque tem muita crença naquilo que acredita, na sua ideologia. Mas os fatos de verdade são esses. Agora, um golpe, com um cara vendendo algodão doce, pelo amor de Deus, com bola de gude, um golpe, com pessoas que o cara não foi notificado porque é morador de rua. E eu sei, nobre Paulo Teixeira, ministro, que eu sou o parlamentar que mais viveu dentro da papuda ali, ajudando aquelas pessoas, e dentro da colmeia. Quer dizer, vamos lá, estátua de Borba Gato, fogo, onde é que eles estão? Agora eu pergunto, onde é que está G. Dias? Aquelas pessoas que estavam lá com G. Dias fazendo pose para foto, eu as procurei na papuda, eu as procurei na colmeia, eu não os encontrei em presídio nenhum. Então essa coisa, desculpa, é uma falácia, sabe? E a Débora do Batom, que aliás Débora significa abelha, ela não está cumprindo medida protetiva, não. Assim, nenhuma medida. Ela foi mandada para casa, ela está dentro de casa, e ela não é um rico que foi solto no Lava Jato, que agora vira youtuber e fala de dentro da cobertura, dentro da piscina, de dentro de casa, que estão todos soltos, como os irmãos batistas. Ela é só uma mulher pobre, de Rio Claro, que num lampejo eu não sei, né, porque eu acredito muito em Deus, o que ocorreu para tirar a Débora com 14 anos de cadeia e colocar dentro de casa, enquanto o ministro, que sabe de gente que queimou pessoas dentro de casa, crianças vivas, um indivíduo chamado César Batiste, que era terrorista, foi considerado pela nossa Suprema Corte um homem de bem. E o advogado dele disse, eu olhei nos olhos dele e vi sinceridade. Quer dizer, nos olhos do terrorista tem sinceridade. Das outras pessoas simples não tem. Elas estão mentindo, ia dar um golpe de Estado. Então, se Bolsonaro quisesse dar um golpe de Estado, jamais teria sancionado uma proposta de Vossa Excelência, que eu parabenizo. Senador, deixa eu falar uma coisa para o senhor. Não foi só a delação do Coronel Cid. Houve degravações de mensagens de celulares. Encontraram minutas de atos que iriam proclamar o estado de sítio no Brasil. Essa aí estava na internet já, não, então.
mas também foi impressa e foi trabalhada pelo então presidente da República. Houve anúncios, inclusive. O pessoal estava acostumado, toda essa nova comunicação, que o general Braga um dia chegou lá no cercadinho e falou: esperem que vocês vão ver. Não foi aquele... Eu estava em Brasília no dia 12 de dezembro, quando queimaram carros, queimaram ônibus, encontraram um caminhão com explosivos do lado do aeroporto. Então não foi algo corriqueiro, foi uma tentativa mal sucedida de golpe de Estado e merece o tratamento para isso. Isso sim é terrorismo. Muito bem. Isso sim é terrorismo. 2, a estátua do Borba Assaltar Gato, banco, a estátua matar pessoas, a estátua, é ato de terrorismo. Todo mundo que assaltou banco. As pessoas que foram anistiadas por Todo matar mundo- pessoas. Todo mundo- É ato de terrorismo. Sobre a estátua do Borba Gato, se o senhor for ver nas notícias, Não vê na não notícia, tem não, nenhuma não vê tudo, menção ao MST ali naquelas notícias. Não estou falando de MST, Eu sei, estou falando eu de sei. atos de vandalismo. Eu sei. Um batom é vandalismo. Mas Botar a estátua de Borba Gato é o que é? O contexto todo que eu quero dizer não foi do vandalismo, foi do golpe de Estado. A tentativa de golpe de Inclusive, Estado. a mulher E se que ia aquela assumir no lugar de Bolsonaro está e se aqui. aquela explosão no aeroporto de Brasília tivesse acontecido como planejado, nós teríamos tido um golpe de Estado no Brasil, porque teria uma GLO ainda naquele governo, tinham militares comprometidos com esse estágio e nós teríamos tido um Peço golpe de vênia, Estado. ministro. Os militares Muito foram bem, muito indicados bem, na peço. transição pelo presidente Bolsonaro a pedido do Lula e do Não, que não ministro estava- da Defesa, que é o José Múcio. que ainda não estava O indicado. Lula que pediu, estava sim. Não, estou dizendo o seguinte, militares que estavam no governo anterior. E, portanto, alguns militares, inclusive, foram trocados no dia 8 de janeiro. Mas o mais importante era G. Dias, ministro. Ele está onde? Muito bem. Olha, o G. Dias, na verdade, se puder dizer aqui, o problema do G. Dias foi que ele chegou lá e falou assim: eu sou do Exército e aqui ninguém apronta. E tinha gente embaixo dele que aprontou. Eu quero aqui... Olha, que coisa falar boa, da tem gente embaixo dele que honestidade do G. aprontou. Dias. Quem foi que aprontou? Ajuda nós. Militares que estão sendo aprontou? acusados. Ajuda Pra nós. Militares que estão pra sendo concluir. denunciados. Senador Wellington, eu queria só pedir que se atenha ao tema da nossa audiência, por favor. Eu saí um pouco, foi? Eu acho que nenhum dos dois saíram. Acho que estão discutindo cada um a sua forma democrática, que eu acho que é importante, inclusive, porque às vezes as pessoas hoje confundem o que é posições pessoais, ideológicas, com agressão. Acho que nós precisamos sair da agressão pessoal e por isso, ministro,